Olá, estamos aqui para mais uma aula de geografia com o tema globalização. Nós iremos usar a vertente de Milton Santos, tá? No qual ele diz que a globalização é um processo histórico que promove maior integração social, cultural e econômica entre os povos do grupo, certo? Claro que essa integração entre os povos a qual o Milton Santos fala está relacionada diretamente com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente nos meios de transporte e nos meios de comunicação, certo? Então, nós temos aqui o motivo, desenvolvimento das redes geográficas, o qual nós elencamos duas, material e imaterial. A material, meio de transporte. Nós vamos utilizar um exemplo lá no período das navegações. Como que se davam as viagens, certo? Que os portugueses e os espanhóis faziam. Um caminho percorrido lá da Europa até o nosso país, por exemplo. Levava-se entre 4 a 6 meses essa viagem. Atualmente, ela leva em torno de 9 a 10 horas. Então, os meios de transporte, o avanço nos meios de transporte proporcionou um encurtamento da distância entre os espaços. Imaterial, que nós temos os meios de comunicação, então o avanço nos meios de comunicação proporcionaram também, nós podemos dizer, o encurtamento das informações. Nós vamos usar esse mesmo exemplo. Se essa viagem que os portugueses faziam, esse trajeto de Portugal ao Brasil, ele levava em torno de 4 a 6 meses, isso quer dizer que também as informações elas se davam dessa forma. Elas demoravam esse tempo para chegar à pessoa a qual deveria receber uma determinada informação. Atualmente, não, certo? A mensagem ela se dá de forma instantânea. O que acontece em outros países, aqui no Brasil nós temos, ou até mesmo aqui em Parauapebas, nós já temos notícias, informação e imagens imediata, ao vivo, diretamente de onde está acontecendo determinada notícia. Então, a mensagem agora ela se dá de forma instantânea. Então, tudo essas inovações no meio de transporte, no meio de comunicação, proporcionaram o encurtamento tanto da distância, né, o espaço, não é que mudou, diminuiu a distância, né, de forma, vamos dizer, a distância em quilômetros, de forma como ela era. Era longe, agora é perto. É no sentido de que as vias de transportes, elas melhoraram. Nós tínhamos só barcos à vela e agora nós temos tanto meios de transporte, também marítimos, né? Não mais as caravelas, mas barcos movidos a motor, vamos dizer, né? E nós temos também as vias aéreas, que de avião é rapidinho. Nós temos alguns pontos, certo, que são considerados processo histórico do processo de globalização. As grandes navegações, iniciada pelos países Portugal e Espanha, países europeus, que estavam em busca de um caminho de uma nova rota comercial para as Índias. Quando eles se lançam ao mar, eles descobrem, certo? Vão descobrir ou encontrar novas terras, a quais eles também irão chamar de novos mundos. Então, essas terras, a partir das grandes navegações, eles iniciam um processo de interação, interligação entre os espaços, ainda que uma relação a qual ela será imposta, certo? Pelos colonizadores, os portugueses e os espanhóis. A partir daqui surge
tá? Essas trocas comerciais. Então, é o início. Outro aspecto, outro fator, nós temos a terceira revolução industrial, que é o processo de robotização, automação. Então, aqui, os países eles vão estar em busca de mercado consumidor, matéria-prima e também em busca de novas formas de comercialização, né? Novos mercados consumidores, matérias-primas para a produção industrial. Aqui nós temos a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela é considerada, na verdade, alguns dizem que ela inicia a partir da queda do Muro de Berlim, em 89. Outros, a partir de 91, com o desmembramento da União Soviética, certo? Onde aqui nós vamos ter a expansão do capitalismo. Surgiram novas nações, né, países como a Estônia, a Lituânia, por exemplo, elas vão se tornar capitalistas, fazer parte desse mercado, desse novo mercado global que surge, né, dessa nova onda de globalização. O outro fator, nós temos aqui a quarta revolução industrial, que ela está pautada na inteligência artificial e na internet 5G, certo? Então, onde na terceira revolução industrial era robotização com o desmembramento da União Soviética, certo? Onde aqui nós vamos ter a expansão do capitalismo. Surgiram novas nações, né, países como a Estônia, a Lituânia, por exemplo, elas vão se tornar capitalistas, fazer parte desse mercado, desse novo mercado global que surge, né, dessa nova onda de globalização. O outro fator, nós temos aqui a quarta revolução industrial, que ela está pautada na inteligência artificial e na internet 5G, certo? Então, onde na terceira revolução industrial era a robotização, certo? Os robôs que iriam fazer desempenhar determinadas funções. Aqui você vai criar uma inteligência que irá programar, certo? As máquinas para desempenharem funções. Quando se fala na internet 5G, a empresa chinesa Huawei, ela está na frente, né, no desenvolvimento dessa tecnologia, onde nós iremos, por exemplo, ter, né, a oportunidade de baixar vídeos em menos de 2 segundos, por exemplo, né? Então, 2 segundos, a velocidade é bem rápida. E nós temos uma OBS aqui, né, uma observação, falando a respeito do processo, né? O que seria ou o que causaria, né? Então, nós temos a aldeia global, certo? Por quê? Porque nós sabemos que os Estados Unidos, ele é o país que influencia muito as outras nações. A maioria das nações, elas são influenciadas pelos Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos, ele vende cultura. E, claro, nós, muitas das vezes, nos comportamos, nos alimentamos, né, adquirimos hábitos das culturas estrangeiras. Então, é comum, um exemplo, nós vamos usar a Nike, eu creio que todos conhecem a marca. Nessa aldeia global, nós vamos ter uma tendência de padronização de cultura. Isso quer dizer, as coisas que são consumidas lá nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na China, nós aqui do Brasil iremos consumir, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, Nike, né, uma indústria de calçados e confecções. A maioria de nós, né, nós queremos ter alguma coisa, algum objeto da Nike que leva essa marca. Por quê? Porque nós queremos estar inserido nesse processo.
A questão do fast food, né, que são comidas rápidas, as lanchonetes. Eu dei o exemplo aqui do McDonald's, mas nós temos a Bob's. Por exemplo, aqui em Parauapebas nós temos a Bob's e o Burger King. Então, essas lanchonetes, né, esses hábitos alimentares de comida como hambúrguer, batata frita, não são hábitos alimentares nossos enquanto brasileiros, e sim influenciado por esse processo de globalização, que nós iremos recair aqui na questão de uma aldeia global, onde as fronteiras elas serão rompidas, não terá muros, enfim. Todo o processo de interligação recairá aqui em uma aldeia global. Tá? Então, nós temos o filme, por exemplo, né, Hollywood, uma grande indústria de cinema. Nós assistimos vários filmes que são americanos, assim como também nós assistimos vários outros filmes que são chineses, que são japoneses. E isso nós temos acesso graças a esse processo de globalização. É claro que olhando ou fazendo uma análise parece tudo perfeito, tá? Mas é claro que tem o lado, vamos se dizer, entre aspas, o lado perverso, onde nem todas as pessoas estão inseridas. Assim como as pessoas não estão, nem todos os países estão inseridos nesse processo, certo? Vamos dar um exemplo a respeito dessas aulas não presenciais, né? Que é essas aulas através usando plataformas, o Zoom, o Google Meet, enfim. Nem todas as pessoas têm acesso a essa aula. Por quê? Porque se dá por meio do computador, por meio de um celular. Mas todo mundo tem um celular. A maioria das pessoas possui um celular, mas lembrando que cada dia que passa a tecnologia ela avança, então vai surgindo melhores celulares, melhores computadores. Então aquele que era para estar mais um preço acessível, mais barato para as pessoas adquirirem, com muitas funções, às vezes já até saiu de linha, certo? Porque a tecnologia ela vai avançando e os produtos a tendência é melhorar. E nem todas as pessoas têm condições financeiras de adquirir um bem desse, então não é acessível. Né? No momento em que nós estamos falando aqui a respeito de inteligência artificial, que é o momento no qual nós estamos vivendo, internet 5G, onde o médico ele vai estar lá em outro estado e poder fazer uma cirurgia em lugares remotos, por exemplo, basta ter internet, assim nós podemos dizer. Tem pessoas ainda que passam fome. Não tem um celular? Pois passam fome. Então, no meio desse mundo, dessa situação de aldeia global, certo? Onde nós encurtou a distância, melhorou os meios de transportes, a comunicação, mas nem todo mundo tem um poder aquisitivo para estar inserido nesse mundo globalizado, tá? Uma situação ruim, nós vamos usar entre aspas, mas para nível de conhecimento nós iremos entender. O momento que nós estamos vivendo a respeito da pandemia do coronavírus, ele surgiu na China, certo? Onde é a China? Lá na Ásia. Longe, um pouco distante. Como que veio parar aqui no Brasil? Certo? Então, também foram essas situações. Os espaços interligados, alguém que esteve lá começou a viajar por outros países. O do Brasil foi lá para um determinado país, onde já entrou em contato, né, por ser um vírus, ele se espalha rapidamente. Então, se todos os países eles fossem isolados, ninguém sairia, ninguém tinha contato com ninguém, nem saberíamos que esse vírus existia. Lá mesmo ele iria, até mesmo poderia exterminar a população e nós não teríamos conhecimento. No entanto, como nós temos esse processo de aldeia global, de interligação dos espaços, ele veio
né, chegou aqui até o nosso país.